Um cara qualquer que é louco por máquinas de venda estava andando de boa na sua moto até sofrer um acidente quando uma máquina de venda se desprende da caminhonete à frente. Ele vai de base, mas reencarna em um mundo de fantasia como uma máquina de venda automática e se torna a sensação do lugar. Mas apesar de parecer só uma máquina, ele é muito mais do que isso. Bora que eu vou cheirar uma erva que nem o criador desse anime. A história começa com o protagonista abrindo seus olhos e se deparando com um lago. Surpreso, ele se pergunta por que estava ali, mas se lembra que estava andando de moto na estrada e uma máquina de venda se soltou da caminhonete à frente. Ele queria salvar a máquina, mas isso lhe custou sua vida, com ele caindo no penhasco sem querer. Por mais que pensasse estar morto, ele parecia estar vivo, mas nota que não conseguia se mexer. Além disso, quando tenta falar, apenas alguns sons robóticos e padronizados saíam dele. Sons que uma máquina de venda faz quando alguém usa ela. Ele logo percebe que se transformou em uma, pois era um fanático por elas em sua vida passada, então é claro que reconheceria uma na mesma hora. Ele reconheceu a si mesmo dessa vez. Ele, ao invés de ficar desesperado, começa a se elogiar dizendo que era redondo, elegante e tinha preços em conta. Mas claro que depois disso ele se desespera ao notar a situação que estava, ou não, porque ele fala que reencarnou como algo que amava. Ele começa a testar todas as suas palavras e vê que só podia falar poucas coisas. No entanto, diz que precisava entender seu próprio corpo e tenta pensar. Nesse momento ele acessa os itens que ele tem para vender no momento, mas vê que só tinha duas opções. Uma voz saindo dele mesmo diz que para vender mais coisas ele precisaria de pontos e poderia converter esses pontos em dinheiro para comprar coisas novas, reabastecer seu estoque ou trocar produtos. Em uma narração ele diz ter entendido suas funções, que também incluem manter seus produtos frios ou quentes, esquentar comida congelada e colocar água quente no lamen. Ao abrir seu menu totalmente, ele explora suas outras funções e nota que tudo que ele comprou nessas máquinas em sua vida passada estava listado ali. Enquanto pesquisava sobre seu novo corpo, ele nota que não era conectado na energia para funcionar, porém ele precisava de pontos para se manter ligado e funcionando, um ponto por hora de funcionamento, ou seja, como cada 100 pontos são 100 ienes, ele precisa fazer 2.400 ienes de venda por dia para acumular pontos necessários para se manter funcionando. Só tem um problema: como raios ele iria encontrar clientes nesse lugar deserto? Ele se faz a mesma pergunta e logo um sapo gigantão aparece ali do nada e se assusta ao ouvir a máquina dizendo boas-vindas, descendo a porrada na máquina, que é o protagonista, e fazendo ele perder seus pontos de durabilidade. Ele pergunta à voz da máquina o que aconteceria se chegasse a zero e ela diz que ele seria desativado, ia virar um sucatão. No entanto, ele poderia restaurar sua durabilidade usando pontos e imagina que aguentaria numa boa, já que tem 900. No entanto, o sapo chama seus amigos, que começam a macetar o protagonista que nem doido. Ele, querendo sair dessa situação, procura loucamente algo de especial em suas funções e descobre uma tela de estatísticas com quase tudo zerado, inclusive magia. Sim, nesse mundo existe magia, e enquanto procurava mais, ele encontra outra aba. Ao abrir, ele nota várias opções de magia para escolher e devido à situação dele, ele escolhe a opção de barreira. Assim que ele escolhe, uma barreira azul em formato de cubo aparece em volta dele, empurrando esses monstros para trás, porém eles continuam a atacar a barreira ao invés de simplesmente desistir. Na verdade, eles desistem após muito tempo. Ele desativa a barreira respirando aliviado e decide usar seus pontos para reconstruir o seu corpo, não sei nem se dá para chamar isso de corpo, restaurando sua durabilidade e ficando zero bala. Ele nota que tinha somente 310 pontos, o que daria para mais ou menos 10 dias, e se ninguém viesse comprar com ele, ele estaria ferrado, pois ia virar um sucatão. Até aí beleza, a parada fica doida mesmo quando alguns dias se passam e ele nota que ninguém sequer apareceu ali, e ele já estava suspirando, dizendo que queria ter feito pelo menos uma venda antes de morrer. No entanto, para sorte dele, uma garota loirinha aparece ali atrás de alguém, mas não vê ninguém quando cruza o arbusto. Ela estava atrás de algo ou alguém, mas se diz feliz em não ter encontrado, já que estava com fome e sem forças. Ela se pergunta por que essas coisas sempre acontecem com ela e pede desculpas aos seus pais, dizendo que não serve para ser uma caçadora. Basicamente, ela tentou caçar aqueles sapos de antes, mas deixou eles fugirem. Ela estava atrás de comida e nota aquela máquina estranha bem na frente dela. Ao se aproximar, ela diz que não pode ser uma pedra e reconhece que tinha comida dentro dela, mas não consegue ler os rótulos. Usando as poucas palavras que tinha para se comunicar, ele dá boas-vindas a ela e diz para ela inserir uma moeda, mas ela não sabia qual colocar. Ela coloca uma de bronze, mas vê que não funciona. A máquina então diz que ele precisava comprar uma função chamada conversão de moedas por 100 pontos e ele compra. Após isso, os preços mudam e ficam de acordo com as moedas desse mundo. A garota fala que tá caro
caro, mas se for por comida, ela paga. Ela consegue entender como a máquina funciona e compra uma sopa de não sei o que lá, sopa de milho, se eu não me engano. O protagonista, que até agora não tem nome, inclusive, por isso que eu não falei o nome dele até agora, fica todo corado esperando pra ver a reação dela ao comer essa sopa, pois ele gosta muito e ela, após provar, disse que nunca comeu algo tão bom assim. Em seguida, ela compra mais coisas, como chá com leite, mais 3 sopas de milho e uma água, e com todas as vendas, ele conseguiu recuperar 63 pontos. Em seguida, essa garota pega no sono ao lado dele e ele usa sua barreira para protegê-la de monstros enquanto dorme. Ao acordar, ela agradece à máquina e ele solta a frase padrão de obrigado, assustando ela. Ela pergunta se ele fala, mas ele não diz nada. Ela continua dizendo que conhece alguém que tá fazendo ferramentas com poder mágico e pergunta se ele é desse tipo. E se fosse, pede para ele falar algo e ele solta a frase bem-vindo, deixando ela surpresa por ele conseguir entender ela. Pera aí, uma máquina de venda se fala ele ou ela? Sei lá, só sei que os dois começam a conversar como simples. Ela pede para ele responder sim com bem-vindo e não com que pena. Assim, ela vai perguntando coisas para ele até chegar numa pergunta que dizia se ele se sentia sozinho e ele responde que sim. Ela pergunta se ele gostaria que ela o tirasse dali e ele responde que sim de novo. Ela então simplesmente pega ele na mão e leva ele embora dali, sendo que ele pesa 500 quilos. Até ele fica surpreso com isso. A cena corta com a narração dele mesmo dizendo que aparentemente a Lamis, como é o nome dela, possui a bênção de força sobre-humana e um tempo após carregá-lo, ela fica com fome, mas visando dar um alimento que enchesse mais que a sopa, ele muda seus produtos para uma batata estilo Pringle. E a Lamis gosta tanto das batatas que compra sem parar, dando a ele mais 320 pontos. O anime da sequência com ela o avisando de que já estavam praticamente chegando na entrada do extrato e que pelo visto nem o protagonista entendeu o que significa isso. Ela chega em um local onde os guardas vêm cumprimentá-la por ter voltado a salvo, dizendo que fora ela, todo o grupo voltou todo ferrado. Eles perguntam o que era isso e ela diz que é uma ferramenta mágica com vida própria, mas eles falam que nunca ouviram falar de algo por ali, nesse lugar chamado Extrato do Lago da Água Clara. O que significa extrato? Vou ter que dar uma pesquisada aqui. Tá, segundo o Google é isso aqui, mas eu ainda não entendi. Ela pergunta se teria sido melhor tê-lo deixado lá, mas os guardas dizem que o que uma pessoa encontra em uma dungeon pertence a ela, e ao ouvir isso, o prota se pergunta se eles estavam numa dungeon, mas acha improvável porque dava pra ver o céu. Os guardas decidem comprar uma bebida com ele, e mesmo dizendo que não era barato, compram todos os produtos, deixando o protagonista no lucro. Em seguida, enquanto ela levava ele nas costas, ela passa por uma garotinha que estava sendo intimidada por 3 criminosos e um e obviamente não deixa barato. Ela os ataca, mas erra todos os seus golpes, porém um deles acerta a parede e faz os criminosos se peidarem de medo da força absurda dela. Ela mais uma vez reclama que não consegue acertar seus golpes por algum motivo, mas pergunta se a menina estava bem. Ela diz que sim e agradece a Lamis. Após voltar para casa, a Lamis é recebida por uma garota que a abraça, dizendo que estava feliz em vê-la, pois os caçadores que foram com ela na missão todos fugiram sem ela. Então ela estava preocupada se ela voltaria a salvo ou não. Ela pergunta que treco era esse atrás dela e ela responde que o achou no lago e que ele era bem útil. E essa garota de cabelo ruivo pergunta se ela levaria ele para a superfície para mostrar para Hulemi, que é uma garota que faz itens e equipamentos mágicos, e a Lamis prometeu levá-lo até ela. Eu ainda não sei se eu devo chamar uma máquina de venda de ele ou ela, mas enfim, não importa. Essa garota pergunta como ela pretendia fazer isso se não tinha grana para pagar pelo círculo de transferência, e ela diz que não fazia ideia. Essa garota diz que ela podia trabalhar na pousada até ter dinheiro e deixaria a máquina de vendas na frente da loja. Em uma narração, o protagonista fala que esse lugar, apesar de ter um céu, é uma dungeon chamada Lago da Água Clara, e que graças a ter ficado na frente da pousada, ele vendeu bastante dos seus produtos e ganhou muito dinheiro. Ganha mais ainda quando ele, que foi colocado onde os guardas ficam no turno da noite, atualiza seu estoque de comida e bebida, e apesar de acharem caro pagar 3 moedas num Odon, eles ficam animados com a ideia de comer algo novo e pagam. Mais uma vez, falando que o sabor daquilo que comeram é delicioso. O episódio termina com mais uma narração do protagonista dizendo que durante o dia ele deixa seu udon, que é a nova comida que começou a vender bastante, indisponível para não atrapalhar na renda do restaurante da vila. E de noite, a Lamis continuava o levando até o portão para os guardas comprarem com ele. Além disso, ela comprou um suporte de levar madeira para ficar mais fácil de carregá-lo. Como esse suporte aguenta 500 quilos, eu já não sei. O anime mostra os dois se comunicando como se ela tivesse um entendendo melhor,
final, ela diz que espera poder conversar bastante com ele e esse é um dos motivos de querer ir ver a Hulemi em primeiro lugar. O primeiro episódio termina com ele dizendo que apesar de ser absurdo, talvez não seja tão ruim ser uma máquina de venda em um mundo de fantasia. E esse foi o resumo do primeiro episódio de Hidou Hanbak. Se tu quer que eu traga todo episódio semanalmente, então não esquece de descer o dedo no like, se inscrever e comentar bastante pra mim saber que vale a pena trazer mais vídeos desse anime, fechou?